A paz do Senhor Jesus, a igreja, pode se assentar, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, a igreja que está em sua casa, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos com um probleminha no relógio da igreja. Então eu fiz um combinado com o pastor Maurílio. Ele vai fazer assim, quando for 8h30 ele vai vir aqui me cutucar. Ele ficou até constrangido. E ele falou, mas eu posso fazer assim do banco? Eu falei, eu vou achar que o senhor está glorificando, eu não vou entender. Cutuca, louvado seja Deus. Não é grosseria, é um pedido meu. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. O próprio pastor Maurílio nos fez esse convite no domingo. Na segunda-feira nós já acordamos pelejando em jejum e oração. E na segunda-feira, assim que nós fomos entregar o nosso jejum, o Senhor nos revelou a palavra santa e poderosa e verdadeira. O que eu posso te dizer é que a palavra vem do Senhor. Ainda que eu não seja eficiente ao falar dela para você, Orimianda Balassuri canta, mas ela vem do céu e o Espírito Santo de Deus é aquele que vai complementar a palavra no teu coração. A palavra do Senhor Jesus nós vamos ler 1 Samuel 4, a partir do verso 17. Glórias a Deus. Os irmãos podem permanecer sentados, como diz o pastor Abraão, porque a palavra de abertura já foi lida, e eu gosto, estou sempre tão cansada quando ele diz, pode ficar sentado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saudades, pastor. A palavra diz assim, capítulo 4, verso 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E demais disto também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. No 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores se lhe sobrevieram. No 21. E chamou o menino Icabô, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, amado, eterno e glorioso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra que é santa, poderosa e verdadeira. Fala com a minha alma e com a alma do meu irmão e da minha irmã, porque nós anelamos pela direção e pela palavra que vem do céu. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. No 21, e chamou o menino Icabô. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tradução de Icabô é foi-se a glória de Deus. Então você imagina que esta mulher, ela era nora do sumo sacerdote, casada com o sucessor do sumo sacerdote, a maior autoridade no meio de Israel, era uma mulher honrada, Orimianda Balassuri canta, e de repente Israel vai à guerra com os filisteus, e lá é morto o seu esposo,
É morto seu cunhado, e quando vem as boas novas, o mensageiro diz: olha, olha, sacerdote, os seus filhos, eles são mortos neste momento, e ainda nos acometeu algo pior, a arca do Senhor. Ela foi levada, Orimianda Balassuri canta. A mulher no choque, ela dá à luz. E as mulheres ao lado tentando consolá-la, é um menino. Ela não fazia caso disso, olhou para o menino e colocou o nome dele de Icabô. E o Espírito Santo de Deus já começa falando com a mim, com a tua vida. Orimianda Balassuri canta. Eu não sei em que momento ou em que área da tua vida você gerou o menino Icabô. Orimianda Balassuri canta. Quando aquilo que era seguro, aquilo que era bênção, aquilo que honrava e glorificava o nome de Deus se foi embora. Mas eu tenho uma boa notícia. A palavra ela começa por Icabô e foi-se a glória de Deus. Mas nós vamos chegar em Ebenezer. Em Ebenezer a palavra de Deus vai dizer: até aqui nos sustentou o Senhor. Glorifica, glorifica e adora, glorifica e adora, porque ainda que você tenha gerado Icabô, Orimianda Balassuri canta, e foi-se a glória de Deus, a honra, a bênção, a vitória, a segurança, a alegria, a felicidade. A palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos ajudar a chegar a Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amados de Cristo, nós vamos entender aqui atrás, e a gente volta só uma página, em 1 Samuel 3, a partir do 10, o contexto histórico. Por que Israel desce até os filisteus e perde a guerra? E o sacerdote é morto, e os filhos dele que sucederiam a ele também é morto. E por que acontece algo que jamais havia acontecido na terra de Israel? Porque o inimigo tem o poder de levar a arca de Deus. Antes de nós lermos aqui o contexto histórico, eu vou lembrar, igreja, o que era a arca. A arca era um baú, queridos. Para eu entender mais ou menos o tamanho dele, eu pesquisei. Ele tinha 1,25 assim, de largura, 70 centímetros de altura, e dentro deste baú, que era coberto de ouro por fora e por dentro, haviam 3 itens. Havia lá dentro as 2 placas dos 10 mandamentos que o próprio Moisés recebeu no monte do Senhor. Havia lá um vaso com maná. Lembra o maná que o Senhor enviava no deserto? Um vaso com um daqueles manás que desceu no deserto, e havia a vara de Arão, a vara que havia florescido, a vara que quando todo Israel contendeu com Moisés, quando Moisés levantou Arão como sumo sacerdote, então o Senhor falou assim para Moisés: olha, pega a vara de Arão e de todos aí de Israel que acham que são sumo sacerdote também, a que florescer é aquele que eu escolhi para sumo sacerdote. Então o Senhor fez apenas a vara de Arão florescer, provando de uma forma miraculosa, milagrosa, que não era o preterido de Moisés, Arão, mas era o preterido de Deus. Orimianda Balassuri canta Balassúbria. Talvez você ainda não entendeu o levante, e você não entendeu o desprezo de alguns, porque Oricanta Balassurianda, você e eu, nós somos os preteridos de Jesus. Nós estamos dentro da casa dele, na presença do Todo-Poderoso, não por vontade de homem ou de mulher, mas pela vontade santa e poderosa
gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E igreja, eu vou te dizer uma coisa, nós vamos até o fim para a glória de Deus. Revela o Espírito Santo para algum coração neste lugar. Você não vai perecer, amada. Você vai até o fim, me adorando, me louvando e me engrandecendo. Não estou dissertando, estou revelando e dizendo que estou recebendo do céu. Você vai até o fim. Balassurianda. E a arca, ela significava a aliança e a presença de Deus no meio de Israel. E o que ela estava fazendo na guerra? Israel desce até os filisteus, começa a perder a guerra. Eles apelam, eles vão até a tenda, no tabernáculo onde estava a arca, e levam para o meio da guerra, porque eles estariam levando o próprio Deus para a guerra. Vamos ler aqui. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. No 16, então chamou Eli, e Samuel disse: Samuel, meu filho, e disse ele: eis-me aqui. No 17, e ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te, não me encubra. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou, que Deus te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras. Cobriu. Nós vamos virar a página. E disse Eli disse: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, amados, o Senhor veio até Samuel, nós sabemos disso, essa palavra é conhecida, e o chamou e revelou que ele iria castigar de uma maneira terrível a Israel, a Eli, o sacerdote, e os filhos de Eli, que pecavam contra Deus e levavam o povo de Israel a pecar contra o Senhor. Eu não vim aqui apontar pecado. Eu não vou esmiuçar o pecado deles, embora eu tenha me interessado muito por toda essa palavra, estudei terrivelmente, inclusive essas transgressões. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe com esta palavra para falar de posicionamento. Quando Eli, o sumo sacerdote, recebe a notícia de Samuel, que Deus disse para ele que acabaria com ele, com a casa dele, que jamais nenhuma geração que viesse depois, sentaria como sacerdote, iria reinar, Orimianda, Balassuricanta, no lugar de Eli, amados. Eli já estava com o coração, Fernando, cauterizado. Porque ele viu tanto as transgressões sem corrigir, e até fez parte delas, e ele reinou por 40 anos, então essas transgressões, elas aconteceram ano após ano, que quando ele viu que havia um julgamento da parte do Senhor sobre a casa dele, ele responde assim: o Senhor é o Senhor sim, Samuel, que fala com você, e faça o que bem parecer aos seus olhos.
Amados de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Revela esta noite a palavra de Deus a sacerdotes da parte do Senhor. Talvez você entenda como sacerdote o pastor Ednei, o pastor Maurílio e o pastor Abraão, Orimianda Balassuricanta Balassúbria, mas eu estou no tempo da graça, louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita e sacerdote real, aceitou Jesus, desceu as águas, subiu das águas, Orimianda Balassuricanta. Você não é mais uma pessoa comum, você é sacerdócio real, geração eleita, Orimianda Balassuricanta Balassúbria. E o sacerdote aqui, ele não reagiu, ele não conseguiu dobrar o seu joelho e se humilhar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados de Cristo, eu não sei qual é o juízo de Deus, a palavra de Deus, o que isso tem refletido na tua vida, Orimianda Balassuricanta, o posicionamento de Deus, porque muitas vezes na minha e na tua vida existem áreas que estão sendo destroçadas, onde o Senhor tem que nos ensinar. Deus tem me ensinado, Orimianda Balassuricanta Balassúbria, mas nós não podemos continuar nos conformando em perder a batalha. A igreja precisa reagir. E a reação dos servos e da serva de Deus é aqui, Salmos 25:6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são de geração em geração. Eu não aceito, Orimianda, a derrota, mas eu me humilho perante a potente mão do meu Deus e o faço lembrar. Senhor, lembra das tuas misericórdias, da tua bondade, benignidade, do teu amor, Orimianda Balassuricanta Balassúbria. Então vem com esta misericórdia sobre mim. Nós começamos entendendo que Eli pereceu, que a casa de Eli pereceu, e que o neto dele, que era para ser um dia tão festivo, ele era sucessor ali do sacerdócio, recebeu o nome de Cabô, e acabou, e foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus porque a arca havia sido levada. A palavra de Deus no Salmo 51 revela o dia do Icabô de Davi. Vamos abrir lá no Salmo 51? Deixa marcadinho que a gente volta para 1 Samuel. Vamos ver o Icabô na vida de Davi. Davi, ele havia pecado. Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. No 51 diz assim, verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quanto julgares. Eis que iniquidade eu fui formada, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos até aqui. Orimianda Balassuricanta. Nós conhecemos que a palavra aponta Davi como um homem segundo o coração de Deus. E essa noite o Senhor nos traz essa palavra para nós escolhermos diante dele qual é a postura, qual é a posição, qual é o meu e o seu agir diante da adversidade. Você vai dizer o que? Foi Deus que fechou. Você vai dizer que foi Deus que permitiu. Você vai dizer é Deus mesmo e eu vou ficar prostrado aqui, Orimianda Balassuricanta. Ou ainda que você reconheça que tudo de bom e de ruim que acontece na minha e na tua vida vem das mãos do Senhor. Orimianda Balassuricanta Balassúbria. Eu recebo o bem e o mal das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o diabo não tem poder sobre a vida do crente. E o mal que te sobrevier passou pelo trono da graça e o Deus Todo-Poderoso permitiu. E eu tenho uma notícia para você, Satanás. Eu confio no amor de Jesus Cristo por minha vida e pela igreja de Cristo. E ainda que os dias sejam maus e o mal me sobrevenha, eu vou chegar em Ebenezer e dizer até aqui. Nos ajudou o Senhor. Orimianda Balassuri canta Balassúbria. Uma posição de sair da inércia, de não se encurvar, de não se dobrar à objeção, não se dobrar à circunstância, não se dobrar ao sofrimento, não se dobrar à perda, porque quando a palavra vem, eu não sou super crente, você não é super crente, mas essa palavra, ela é super palavra, ela me capacita. Orimianda Balassuricanta Balassúbria, ela me dá graça e força. Amados de Cristo, no dia do Icabô, quem já não gerou Icabô aqui, crente? Orimianda Balassuricanta Balassúbria. Quantas vezes foi-se a glória de Deus? Em quantas áreas da minha vida e da tua vida você lembra que era uma bênção? Aquilo glorificava o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acabou. E foi a glória de Deus. E eu pensei como o povo de Israel, que tudo estava perdido. Orimianda Balassuricanta Balassúbria. Mas a palavra de Deus, e a gente volta para 1 Samuel, e nós vamos aqui, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orimianda Balassuricanta. Nós vamos para o 6, verso 1. 1 Samuel 6, verso 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus, ela não tinha ido embora. Por 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia. Aqui no 7, verso 1, nós vamos pular tudo isso. Então vieram os homens de Criate-Zerim e levaram a arca do Senhor e trouxeram à casa de Abinab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. No 19, que eu pulei, no 6:19, diz assim: e feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor,
até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Israel estava triste, decepcionado, porque o Senhor tinha permitido que o inimigo não só os vencesse, mas levasse a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, que era a presença de Deus. Israel nesse momento achou que estava sozinho, e acabou, e foi-se a glória de Deus. Mas eles não estavam. Quando a arca foi para a terra dos filisteus, eles foram terrivelmente feridos, porque aquilo era santo. Aquilo pertencia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos de Cristo, vós sois casa do Espírito Santo de Deus. E ainda que os filisteus tenham levado algo, orimianda balassuricanta, da tua vida, e você tenha imaginado que Deus permitiu, porque você não agrada mais o coração de Deus, revela o Espírito Santo e o Espírito da verdade, que nunca, nunca a glória do Senhor vai se apartar da minha e da tua vida, porque o diabo não pode arrancar o Espírito Santo que faz morada na minha e na tua alma. E Deus não se exaltou, Ele não saiu da tua vida, orimianda balassuricanta, Ele estava, Ele está e Ele estará até a consumação dos tempos. O inimigo estava sendo ferido porque ele tocou naquilo que é santo. Nós não conseguimos alcançar o que acontece com quem toca nessas ovelhas de Cristo. A gente não consegue alcançar o amor de Deus. Orimianda, laçubre, enébrias e cantas. E eles tiveram que devolver. E o Senhor fala essa noite em devolução. Não acabou. A glória de Deus nunca foi. A glória de Deus nunca se apartou da minha vida. A glória de Deus nunca se apartará da sua vida. Orimianda balassuricanta. Ainda que eu me afaste dele, a palavra diz que ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se desviou. Orimianda balassuricanta. Porque não se trata da minha vontade, e nem da minha força, e nem do meu poder para estar na presença de Deus. A vontade é dele, a força é dele, o poder é dele. Orimianda balassuricanta balassubre enébrias. E ainda que eu seja pequeno e pequena, o Senhor, Ele está no controle para a glória do nome dele. O inimigo trouxe a arca de volta. Revela o Espírito Santo de Deus essa noite. Que o inimigo vai ter que trazer de volta. Porque Deus está ferindo os nossos adversários. Não é gente que Deus está ferindo. O adversário da minha e da sua alma é Satanás. O Senhor está ferindo Satanás. E está ordenando: devolve para ele, devolve para ela, receba, orimianda, balassuricanta, a balassurianda, a vitória, porque a ordem vem do céu, é do céu. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderoso na peleja. Ele nunca perdeu uma guerra.
E a palavra do Senhor diz que a arca voltou. Eu só vou contar. Estou lá, né, pastor? Estou quase lá, não estou? No horário, né? Ele não cutuca. Louvado é um gentleman, né? Esse marido da nossa amada missionária, Terezinha. Ô, gente boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu entendi que eu tenho que terminar. Em 1 Samuel, ali no 7, nós vamos só para o verso 11 e 12 para terminar. Então a arca voltou. E acho que eu me fiz entender, né? Que o inimigo devolveu. E quando ela voltou, o povo de Israel sai de novo à peleja. E era tempo de vitória. É tempo de vitória. É tempo de vitória. É tempo de vitória. E 1 Samuel 7, verso 11, diz assim: e os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs sobre Mispá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, saímos de Cabô, descobrimos que a glória de Deus nunca se ausentou de nós, Ele estava cuidando. Entendemos que o Senhor já feriu o inimigo da nossa alma, Orimianda Balassuricanta, devolveu aquilo que lhe foi tirado. Então, peço em nome de Jesus, você receba aquilo que lhe foi tirado agora, em o nome de Jesus. E que depois, com posse de vitória, este mesmo povo chega em Ebenezer. E nós vamos dizer como ele: ah, eu vou dizer, Jesus. Sabe por que eu vou dizer, Jesus? Porque eu creio na tua palavra. Eu vou concluir dando para os irmãos que me ouvem uma prova da minha fé. Eu recebi a palavra e acabou na segunda de manhã. Hoje, pela manhã, meu marido foi despedido e acabou o emprego do meu esposo. Mas eu tinha a palavra que liberta, salva e leva para morar no céu. E quando ela me foi revelada, ela não tinha parado e acabou. O Espírito Santo já havia me dado a palavra até Ebenezer, e eu vou voltar e vou dizer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e as palmas louvam, engrandece para sempre o nome do meu Senhor Jesus, que é justo, fiel e que ama a sua igreja.